Volmar Buco nasceu em Carazinho, Rio Grande do Sul, no dia 10 de dezembro de 1951. Terceiro filho dos também gaúchos Donato Buco e Maria Mercedes de Freitas Buco, lavradores, terceira geração de imigrantes italianos. No Rio Grande do Sul, morou até os 9 anos. O sítio de seu pai, onde morava, ficava próximo da fazenda de seu avô Massimino, com quem aprendeu o jargão ainda muito utilizado: "Eu conheço o trabalhador pelo tanto que come". No início de sua infância, até os 7 anos, foi criado segundo as tradições católicas. Porém, após a conversão de seus pais, em 1955, evangelizados pelo pastor Delorme do Nascimento Lopes, todos passaram a servir ao Senhor. Aos 9 anos de idade, no ano de 1960, muda-se junto com toda a sua família e seu tio Antão para o estado do Paraná, município de Guarapuava. Seu pai, homem decidido e desbravador, comprara uma fazenda no distrito de Três Palmeiras. Desde cedo, Volmar aprendeu e exerceu com seu pai o ofício do homem do campo. Naquela rotina da lida do campo, aprendeu muito com ele, sobretudo os valores do trabalho, honestidade e perseverança. Embora seus pais não tivessem recursos para oferecer conforto, lazer e outras oportunidades que geralmente as crianças de hoje têm, seus pais educaram e supriram todas as necessidades suas e de seus irmãos Valdir, Elaine, Jairo, Ruth e Jonas. Com dificuldade, estudou o primário junto com seus irmãos mais velhos, Valdir e Elaine, na escola rural que ficava a 3 quilômetros de distância, na maioria das vezes percorrido a pé descalços. O esforço dos três, porém, era recompensado pelas valiosas lições ensinadas pelo professor Diamiro Valeriano dos Santos e professora Heloína. Na sua infância no Paraná, apesar da dura jornada no campo, ainda encontrava tempo para construir os formosos carrinhos de madeira, que lhes renderam muitas cicatrizes e histórias de tardes de domingo. Valdir, seu irmão mais velho, foi sempre seu companheiro de trabalho, escola, paqueras e brigas, a maioria entre eles. O Zico, apelido de Valdir, era também seu fiel companheiro de surra, algo inevitável diante de suas criativas travessuras, como aquela em que afundaram o Jairo no rio, obrigando-o a aprender a nadar. Em 1968, num retiro de jovens, na cidade de Nonoai, Rio Grande do Sul, recebeu do Senhor seu chamado ministerial para o pastoreio. A partir desse retiro, estava decidido e determinado a ir para o seminário se preparar para o ministério. Decisão esta apoiada irrestritamente por seus pais. Assim, trabalhou arduamente para conseguir os recursos necessários para custear as despesas dos 4 anos de seminário. Cultivou sua própria roça, criou porcos, atividades que desenvolvia paralelamente à sua obrigação principal, a de ajudar seus pais. Todo esse esforço teve uma recompensa, pois chegou ao seminário com recursos que poderiam custear todos os 4 anos de estudo. Assim, em obediência irrestrita à voz de Deus, no ano de 1971, aos 20 anos de idade, foi para o seminário, o Instituto Bíblico Maranata, na cidade de Marilândia do Sul, Paraná. Sem dúvida, ir para o seminário foi uma grande conquista, considerando todas as dificuldades e limitações daquela época. Mas proeza mesmo foi conquistar o coração da bela jovem mineira Oneida Emerick, que também fazia o seminário. Foi um dos líderes de sua época. Era o encarregado dos serviços gerais, que, dentre outros serviços, estavam de fazer as escalas dos diversos trabalhos braçais desenvolvidos pelos alunos como forma de pagamento pelos estudos. Os trabalhos não eram fáceis,
Almeida que o diga, pois também era alvo das escalas penosas feitas pelo Volmar. No ano de 1974, finalmente ocorreu a tão sonhada e esperada formatura, mas não saíram imediatamente do seminário. Ficaram mais um ano após aceitarem o convite do reitor para trabalharem como professores. No mesmo ano, em 21 de dezembro de 1974, casaram-se na Igreja Presbiteriana de Iporã, cidade onde moraram um ano, e onde o pastor Volmar perdeu metade do famoso indicador esquerdo no primeiro dia de trabalho na mercenaria de seu cunhado Doir. Mas não era um pequeno acidente que ofuscaria a determinação de um escolhido por Deus. Assim, em 1976, mudaram para Sinop, Mato Grosso, onde residiram por um ano, tempo em que teve a oportunidade de ajudar a abrir a Igreja Batista Independente e ano em que nasceu o primogênito de seus filhos, Eliel. Mas vida de missionário é uma caixinha de surpresas. A qualquer momento, Deus pode convocar para uma nova missão. Assim, em dezembro de 1976, foram trabalhar como missionários em uma aldeia dos índios Chavantes, município de Nova Chavantina, Mato Grosso. Cumprindo o tempo de Deus naquele lugar, aproximadamente 10 meses, mudaram para a cidade de Nobres, no Mato Grosso, onde pastoreou a Igreja Batista Maranata. Durante aproximadamente 3 anos, residiram naquela aconchegante cidade, tempo em que nasceu a menina dos olhos do papai, a Vânia. Em 1980, o pastor Volmar filia-se à Convenção Batista Centro-América e vai para Diamantino abrir o trabalho batista naquela cidade, que começou na sala de sua casa. Foram 5 anos dedicados ao Senhor naquele lugar, tempo suficiente para construir o Templo Batista, na época, um dos maiores do estado. Foi um tempo em que estabeleceu grandes amizades, que são cultivadas até hoje. A exemplo do grande amigo e pai na fé, pastor Jonathan de Oliveira, e outros, como Oacir, Salete e Hélio. Durante este tempo em Diamantino, nasceram seus derradeiros filhos, Volmar Júnior, em 1980, e Wesley, em 1982. O time estava finalmente completo. Em agosto de 1985, atendendo novamente ao chamado de Deus, muda-se com sua família para a cidade de Guarantã do Norte, no extremo norte do estado de Mato Grosso. A cidade estava recém começando. Não havia energia elétrica, redes de água ou esgoto. O acesso era difícil. A presença de doenças tropicais, como a malária, era forte. O pastor Volmar foi alvo dela 4 vezes. O Eliel e o Júnior pegaram uma cada um. O desafio e as dificuldades eram grandes, mas a obediência ao chamado de Deus era muito maior. Ao todo, foram 5 anos naquela cidade, que marcou para sempre suas vidas. Foi um tempo especial. A igreja, mais uma vez, iniciou na sala de sua casa e depois mudou definitivamente para o templo. Em 1990, aceitou o convite de voltar a pastorear a PIB Diamantino, mas foi um tempo muito curto, apenas 6 meses, porque no mesmo ano muda-se para Cuiabá, aceitando o convite da Convenção Batista Centro-América de ser o seu secretário executivo. Esta nova missão foi exercida com muito amor, dedicação e zelo. Durante os quase 8 anos, conheceu cada palmo deste estado, visitando e abrindo igrejas, enviando missionários, pregando por onde andava. Isso tudo teve alto preço. Sacrificou tempo com a família, os finais de semana, correu muitos riscos nas estradas, mas seu trabalho deixou muitos frutos. O pastor Volmar é admirado e reconhecido em todo o estado para os batistas de Mato Grosso. Sua dedicação à obra está grafada e registrada nos livros celestiais. Em 1998, aceitou o convite da PIB Imperial para o pastoreio. Era algo desafiador para ele e toda a sua família.
visto que tiveram que se adaptar em uma outra realidade. Porém, nada que ofuscasse a determinação de uma família que jamais abriu mão de seguir a direção de Deus. Assim, enxergando com os olhos da fé, trabalhou incansavelmente para que o reino de Deus avançasse cada vez mais. Foram muitas conquistas na igreja, que a cada dia se desenvolvia e frutificava. Realizou centenas de batismos. Aliás, se dependesse dele, acho que ele escolheria comemorar seu aniversário batizando pessoas. Deus honrou seu servo fiel, concedendo muitas alegrias nesse período de 1998 até hoje. Passou no vestibular e concluiu o curso de História pelo FMT. Viu seus 4 filhos concluírem a universidade e se tornarem profissionais bem-sucedidos. Também não esconde o orgulho de ver sua filha, outrora chamada de Vaninha, agora em pleno doutorado nos Estados Unidos. Seus filhos tiveram o privilégio de ter o pai realizando seus casamentos, exceto Wesley, que já está bem próximo disso, com fé em Deus. Todavia, os seus olhos brilharam mesmo foi com a chegada dos netos Ana Paula, Linda, Heitor e Beatriz. Agora os filhos e esposas sabem quem realmente manda. As vitórias e alegrias sempre prevaleceram em sua vida, mas também soube, com a sustentação de Deus, passar por momentos de lutas e dificuldades, sempre com aquele otimismo que lhe é o próprio. Entretanto, dor maior não houve do que ter que se despedir da querida e sempre admirada mãe, sua intercessora número 1 e de seu precioso irmão caçula, cujo coração só não era maior que o seu desejo de ver toda a sua família abençoada por Deus. Jonas era também um de seus maiores intercessores, jejuava constantemente pelo irmão pastor, e quem nunca escondeu sua grande admiração e gratidão. Ao completar 60 anos, com toda a certeza, o pastor, pai, esposo, avô, filho, amigo, irmão, tio, cunhado, Volmar Boco, pôde afirmar com todas as letras que é um homem feliz, realizado, grandemente abençoado por Deus, que lutou e luta o bom combate. Sua felicidade só não é maior, entretanto, que a de todos nós, que temos o grande privilégio concedido por Deus de conviver com Ele.